Olá, Duskildeiros, tudo bem com vocês? A teoria da semana é: quem é o nosso personagem? Vocês pediram bastante essa teoria nos comentários. Antes de mergulharmos de cabeça nas teorias, eu gostaria de avisar que meu dia e horários fixos para postar vídeo novo é toda sexta-feira às 10 horas da manhã. Porém, quando eu me empolgar, que é o caso dessa semana, e quiser postar 2 vídeos na semana, eu vou postar na terça-feira no mesmo horário. Então não esqueçam de clicar no sininho para ativar a notificação e ficarem por dentro de todas as novidades. Então bora lá! Normalmente nós não pensaríamos que estamos conectados de alguma forma com o personagem dentro do jogo, né? Mas Duskwood tinha apresentado muitas pistas de que nesse caso talvez seja diferente. Vamos começar pelo mais óbvio. Será apenas coincidência? Desde o começo, o Jake menciona que temos extrema importância e que somos uma peça essencial do quebra-cabeça. Pode ser que o motivo disso seja só porque o nosso número foi enviado enquanto a Hannah estava sendo sequestrada. Então nós viramos a única pista até ela. Faz sentido a gente ser tão importante por causa disso. Mas então por que eles não dariam tantas chances de falar que a Hannah e a Lenda são familiares e que a gente sente que conhece ela? Eu já joguei uma vez dizendo que eu não conheço a Hannah e já joguei outra vez dizendo que eu conheço sim ela. Que ela é familiar, mas que eu não lembro de onde conheço e como ela teria o meu número. O próprio Rich menciona que a Hannah poderia ter tido uma única oportunidade de escrever uma mensagem. E se for mesmo esse o caso, não seria uma coincidência ela enviar o nosso número, né? Até agora, Duskwood se mostrou um jogo muito detalhado e que provavelmente não vai deixar muitas pontas soltas no final. Então será que isso era só um jeito de aumentar as nossas alternativas? A gente poder falar que conhece ela e não conhece? Será que isso não vai afetar o jogo em si? Eu vou mencionar aqui a teoria da Ingrid Souza, que indica que poderia sim ser uma coincidência. A Hannah conhece o Jake, descobriu que ele é um hacker, pediu para ele investigar quem estava atrás dela. Para isso, ele precisava de alguém que o ajudasse a coletar informações no meio dos amigos, uma vez que ele é procurado pelo governo e não pode se expor. Então Jake teria hackeado um número qualquer e dado a ela. Quando o sequestro ocorre, ela envia o nosso número para o Thomas e toda a história começa. É bem possível, mas seria meio arriscado escolher um número aleatório, porque você não sabe direito como a pessoa vai reagir, você não sabe se ela vai querer ajudar, se ela não vai acabar piorando a situação, se ela realmente é confiável. Então é algo para se pensar. Um detalhe que eu percebi é que depois da primeira conversa que espionamos, o Jake pergunta se a gente gostou, e se a gente responde até que foi emocionante, ele diz que já esperava essa reação. Estranho, né? O que será que ele quis dizer com isso? Por que ele esperava que a gente fosse gostar? A segunda alternativa é: será que nós estávamos no incidente da floresta? Se nós estamos de alguma forma conectados com a Hannah, mas não lembramos como, não lembramos dela, a gente não faz ideia do que está acontecendo, só há uma alternativa: o passado. Depois de pensar e avaliar muito as poucas pistas concretas que a gente tem, eu desenvolvi a minha teoria, que abre caminho para vários acontecimentos diferentes. Nós sabemos que a Hannah, a Jennifer e a Iris estavam no incidente. Também sabemos que a Iris tem alguma conexão com a Jennifer, provavelmente é parente dela. Se ela tinha uma idade mais ou menos igual a da Hannah, será que ela era irmã? Nós sabemos que a Hannah provavelmente não é culpada por nada grave, já que a família deu uma recepção calorosa a ela. Então eles não parecem ter raiva dela ou algo assim. Nós também sabemos, graças a Rich, que o desafio obrigatório é feito apenas por garotos. Nós sabemos também que o sequestrador prefere garotas. Será que é por isso que nada acontece com eles quando eles batem na porta? Agora eu vou narrar a minha teoria para vocês imaginarem melhor os possíveis cenários. A Jennifer e a Iris foram visitar a família da Hannah em Duskwood. Nós éramos amigos da Hannah e também morávamos em Duskwood. Estavam todos lá para ir no grande festival que a gente sabe que acontece uma vez por ano. As crianças então queriam brincar na floresta, ver se realmente existe alguém morando naquela casa. E a Jennifer, sendo a mais velha, ficou responsável por vigiá-los. Então as meninas começaram a se perguntar: por que só os meninos fazem o desafio? Será que realmente tem um monstro na floresta? Os meninos falaram que escutam a porta abrir e sentem alguém olhando pra eles. Então a
Jennifer diz, não tem nada lá, monstros não existem. E pra provar que realmente não tem nada, ela vai até a porta e bate 3 vezes. As crianças assustadas apenas observam, mas nada acontece. Viu só? Eu disse que não tinha nada. Mas então, quando ela começa a andar, a porta se abre e o homem sem rosto a pega por trás. As crianças se apavoram e entram em pânico e, sem saber o que fazer, elas saem correndo para pedir ajuda. Com exceção, é claro, do nosso personagem. Nós ficamos lá em choque, sem reação. Ela grita, corre! E o homem sem rosto a mata, independente do método que ele usa para isso. Nós somos uma testemunha, é claro que ele iria atrás da gente também, né? Então, quando ele começa a se aproximar, nós começamos a correr. A gente corre o mais rápido que a gente consegue. E, felizmente, conseguimos escapar dele. Quando encontramos os outros e os adultos, nós estamos em estado de choque. O que você viu? O que aconteceu? Cadê a Jennifer? Mas não conseguimos falar nada. É aí que entra a amnésia dissociativa, que é um tipo de transtorno dissociativo que envolve a incapacidade de recordar importantes informações pessoais que tipicamente não seriam perdidas pelo esquecimento normal. A amnésia pode ser localizada, seletiva ou generalizada. Na localizada, o indivíduo não consegue lembrar um evento ou eventos específicos. Na seletiva, acontece o esquecimento de somente uma parte de um evento traumático. E na generalizada, que seria o caso do nosso personagem, o indivíduo esquece a sua identidade e sua história de vida. Quem são, onde foram, o que fizeram e etc. Esse último tipo é raro. É mais comum entre veteranos de guerra, pessoas que foram abusadas sexualmente e aquelas que experimentam estresse ou conflito extremo. Presenciar um assassinato seria sim bem extremo, né? O início em geral é súbito, então poderia sim ter acontecido pouco tempo após o incidente. Quem sofre desse tipo de amnésia pode nunca recuperar a memória. Na amnésia sistematizada, os pacientes se esquecem de informações em uma categoria específica, como todas as informações sobre uma determinada pessoa ou família. Já na amnésia contínua, os pacientes se esquecem de cada novo evento à medida que ele ocorre. Ou seja, nós poderíamos sim ter esquecido de tudo que aconteceu quando a gente morou em Duskwood. Ou talvez quando a gente visitou, né? E por isso, a Hannah e a lenda soam tão familiares. Agora, voltando para a teoria. Depois desse incidente e de, uma mulher ter sido encontrada morta na floresta, os nossos pais decidem se mudar de Duskwood. Eles acham que é melhor pra gente não lembrar de nada e não fazem terapia ou hipnose ou qualquer coisa para tentar recuperar a nossa memória perdida. Dentro dessa teoria, a Hannah não ter ajudado a Jennifer poderia ser o motivo do seu remorso. Se o assassino for o mesmo que sequestrou a Hannah, ele poderia ter sequestrado a Hannah para nos atrair até Duskwood. E se o objetivo dele não for machucar a Hannah ou os amigos dela, e sim nos atrair até lá, já que nós poderíamos ser a única testemunha viva. Agora, se o sequestrador e o assassino da Jennifer não forem a mesma pessoa, ele poderia estar conectado com a Jennifer de alguma forma e quer se vingar das pessoas que foram culpadas pela morte dela. E esse seria o pecado das pessoas que estavam lá naquele dia. Por que ele não teria ido atrás dos culpados antes, então? Se ele for um personagem novo, como um dos amigos da Hannah, por exemplo, ele teria que ser criança na época também. Então talvez ele só tenha descoberto mais tarde o que realmente aconteceu com a Jennifer. Ele poderia ter descoberto da própria Hannah. Ele poderia ser aquele cara que foi com a Hannah visitar a família. Ele poderia estar usando a Hannah de isca para atrair todos até Duskwood, já que talvez a Iris também não more lá. Na anotação da Hannah, ela diz: Eu teria virado à direita na primeira esquina e ido embora. Dando a impressão de que ela foi de carro. Então pode ser que a família more longe e não em Duskwood. Tá, então vamos lá. Nesse cenário, se a Hannah tivesse a oportunidade de enviar o número de uma pessoa, de quem ela enviaria? De alguém que possa levar o Thomas até o sequestrador? Mas então, por que a Hannah teria enviado o nosso número e não o da Iris, por exemplo, que também estava no incidente? Vocês lembram que o corpo de uma mulher foi encontrado na floresta e que ele foi exposto ao clima e à água há pelo menos um dia? E se o corpo for da Iris? Se ela não for de Duskwood, ela poderia ter ido se encontrar com a Hannah ou procurar por ela. Digamos que ela foi assassinada no mesmo dia que a Hannah foi sequestrada, e a Hannah sabia que ela estava morta. Quem seria a única pessoa capaz de ajudá-la agora?
A gente, já que nós estávamos no incidente da floresta. A Hannah poderia ter pedido a ajuda do Jake para descobrir onde nós estávamos. Ele teria descoberto o nosso número, enviado para Hannah, e por isso ela estaria tão esperançosa. Nesse caso, o Jake teria apagado o nosso número para o Thomas não poder levar para a polícia. Apesar dele não saber que papel desempenhamos em tudo isso, ele sabe que a Hannah acredita que a gente possa ajudar, e por isso ele confia tanto na gente. O sequestrador pode também ter marcado a Hannah por um pecado recente que ela cometeu, que não necessariamente está conectado com o incidente da floresta. Mas tem uma coisa estranha nessa possibilidade. A Hannah menciona que a Iris garantiu que contou tudo à polícia. Essa frase não dá a entender que foi a polícia que foi na casa da Iris e não o contrário? Pode ser que a Iris também estava sendo seguida, mas pode ser também que a polícia tenha encontrado alguma pista e esteja atrás desse assassino, o que significa que teria sim a ver com um incidente que envolve as duas e não um pecado que só a Hannah cometeu. Isso foi só um exemplo. Existem inúmeras possibilidades e cenários diferentes para essa teoria. O tal incidente pode não ter sido um assassinato, por exemplo. A Hannah menciona: Ele estava lá parado, nos observando. Eu não tinha certeza na época, mas agora eu tenho. Isso pode significar que elas não viram um homem sem rosto. Mas então, por que o incidente seria tão marcante para elas, já que elas provavelmente nunca serão capazes de esquecer? Eu tenho um outro cenário baseado na mesma teoria. Nós decidimos fazer o desafio juntos, desobedecendo a regra de fazer sozinho, é claro. Depois de bater na porta e nada acontecer, nós começamos a andar de volta. Como disse Rich, nós não podemos correr e nem olhar para trás. Então escutamos a porta abrir. É aí que a frase se encaixa. Ele estava lá parado, nos observando. Ninguém se vira. Exceto quem? O nosso personagem. Então a gente dá um grito ou entra em estado de choque, seja lá o que for, todo mundo sai correndo. E como não pode correr, o homem sem rosto foi atrás correndo e pegou a Jennifer, e só ela ficou pra trás. Ou então, todo mundo consegue fugir, inclusive a Jennifer, mas depois nessa mesma noite, ela desaparece ou é assassinada. E por isso, a Hannah tinha certeza que o culpado é ele. Ela sabe que tinha alguém lá olhando a gente, apesar de não ter visto quem era. E ela sabe que foi ele que pegou a Jennifer. E o nosso personagem, por ser criança, poderia ter visto algo suficiente traumatizante, né? Como o homem sem rosto segurando uma faca, sei lá. E isso também seria o suficiente pra marcar a Hannah e a Iris pra sempre, ainda mais se a Jennifer desapareceu ou foi morta logo depois disso. O médico da Hannah diz: Hannah, vocês eram crianças. como que querendo dizer que elas imaginaram coisas. Talvez o sequestrador tenha ido atrás da Jennifer depois por ela ser a única mulher adulta. Afinal, apesar da lenda falar que o homem sem rosto pega todo mundo, ele parece realmente preferir mulheres. Já que apareceu outro corpo na floresta, ele filmou a Cleo, atacou a Jessie. E nesse caso, nós seríamos a única prova de que o homem sem rosto existe que a Hannah precisa, já que ninguém acredita nela. Essa teoria abre diversas portas para o que teria acontecido no incidente. Se a Jennifer, a Iris e o nosso personagem moravam em Duskwood ou foram visitar, a Jennifer poderia estar viva? Sim, já que não há provas de que essa tal Jennifer Manson, que inclusive o Jake nem achou nada sobre ela, é a nossa Jennifer. A própria Jessie disse que conhece 3 Jennifers em Duskwood, então é um nome comum, né? Mas eu não vou falar disso nesse vídeo, então deixe nos comentários se vocês querem que eu poste a teoria da Jennifer poder estar viva. Teria como o nosso personagem estar conectado a Hannah e a Duskwood sem ser pelo incidente da floresta? Eu acredito que não. A não ser que eles queiram fugir completamente da realidade e dizer que nós somos uma pessoa específica, tipo um detetive, sei lá. Mas como que a gente não saberia da nossa própria identidade? Seria um pouco viajado demais, né? Se Duskwood continuar seguindo essa linha de raciocínio mais realista, né? Pelo menos eu acho que no fim vai realmente ter um sequestrador, né? A lenda não vai ser real, alguma coisa assim. Na verdade, o homem sem rosto é uma lenda que tá atacando as pessoas. Se realmente eles não forem viajar na maionese, ou nós somos escolhidos por acaso, ou nós estamos sim ligados com o passado dela. Então, pessoal, o que vocês acharam dessa teoria? Ela ajudou vocês a pensar em outras teorias ou vocês têm teorias completamente diferentes? Deixem aí nos comentários as teorias e opiniões de vocês. Me digam também qual é a próxima teoria que vocês querem ver no canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo pra vocês e adiós.